Meu aluno e minha aluna, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos agora à parte que interessa, a cereja do bolo. Agora a gente começa aqui a prova pericial grafotécnica. Você vai aprender a parte material da perícia, como que funciona essa análise, elementos morfológicos, elementos de ordem geral, métodos de falsificação, como que o perito tem que pensar. Sempre com aquela filosofia do 1, 2, 3 perito grafotécnico, que é a formação relâmpago, então sem embromation, tá bom? Eu adoro falar isso, né? Embromation. Vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente vai começar falando sobre as leis da escrita. E eu quero que você entenda o que sobre as leis da escrita. Muitos peritos hoje do mercado discutem a importância das leis da escrita, né, do grafismo. Então, eu não coloco no meu laudo, eu coloco. Então, não quero que você se prenda a isso, não. Eu quero, na verdade, que você entenda que as leis do grafismo são como se fossem princípios básicos que o perito tem que ter na parte do seu DNA mesmo, uma interpretação, raciocínio, tá? Pericial, né? Vamos falar assim, tá bom? Então, vem comigo aqui que a gente vai começar agora com o módulo 2, leis da escrita ou do grafismo, se você preferir assim. A primeira lei do grafismo fala o seguinte para a gente: o gesto gráfico está sob a influência imediata do cérebro e sua função, vem cá, o gesto gráfico está sob a influência imediata do cérebro. Vou riscando aqui que a gente vai batendo um papo. Ou seja, o gesto gráfico ele advém do cérebro. Você vai pensar primeiro para depois escrever. Aí que está a mágica da coisa, né? O ser humano ele tem que realmente pensar, raciocinar, administrar aquele sentimento ali, né, aquele impulso cerebral, e daí passa pela musculatura, vai para a mão e escreve, né, supostamente ali. Então, o gesto gráfico está sob a influência imediata do cérebro. Sua forma não é modificada pelo órgão escritor se este funciona normalmente e se encontra suficientemente adaptado à sua função. Então, o que isso quer dizer para a gente? Se a mão não está quebrada, não teve uma operação, não teve uma cirurgia, não está com alguma deformidade, não sofreu um AVC, não tem nada que vá prejudicar a escrita daquela pessoa, não faz sentido aquela pessoa falar que não está conseguindo escrever. Então você tem que ter um olhar um pouco mais malicioso, né? Principalmente no procedimento de coleta de assinaturas. Então você tem que pensar o quê, por exemplo? De acordo com aquela lei lá, a primeira lei do grafismo, né, da escrita, eu tenho que entender o quê? Se o membro que escreve, né, o braço, ele está correto, está 100%, não tem nada que possa prejudicar, não faz sentido mudar a escrita. Então você tem que entender isso, tá bom? Então chegou no momento ali de início de perícia, está de frente com a pessoa numa mesa sentado. Vou fazer a coleta da sua assinatura aqui, senhor, tudo bem? Vamos começar? Vamos. Olha, senhor perito, eu não estou escrevendo bem, eu já tenho um tempo que eu não escrevo bem. Poxa, por que você não escreve bem? Me explica melhor isso. Foi porque um belo dia eu acordei e decidi não escrever mais, então eu não escrevo há 10 anos. Poxa, mas você não escreve há 10 anos? Então escreve só o seu nome, por gentileza. Aí a pessoa não sabe escrever o nome? Estranho, né? A gente acaba que o perito tem que ter essa malícia também. Mas é diferente de falar que, poxa, eu sofri um AVC, né? Realmente tive a paralisia de um lado do meu corpo, escrevo com essa mão. É diferente. Então, só quero que vocês se atentem a isso, tá bom? Essa é a primeira lei do grafismo. Agora a gente vai para a segunda lei. Segunda lei do grafismo fala o que para nós? Quando se escreve, o eu está em ação, mas o sentimento quase inconsciente de que o eu age, então você quase inconscientemente que o eu age, passa por alternativas contínuas de intensidade e enfraquecimento. Quando você está escrevendo, quem nunca, você aí que está assistindo a aula agora, quando você já escreveu alguma vez na sua vida, você parou e pensou assim: nossa, minha letra está um pouco feia, deixa eu dar uma concentrada aqui. Nossa, que garrancho que eu estou fazendo, deixa eu dar uma concentrada aqui. Esse eu natural de escrita, ele passa por alternativas, né? Então, vai lá em cima, bem concentrado, depois volta, desconcentra, solta um pouco mais a intimidade gráfica, depois vai, oscila de novo, solta, oscila de novo, solta. Então, é isso que a gente está aprendendo aqui agora. A gente está falando que a segunda lei do grafismo tem a ver com esse eu, essa intensidade. É como se fosse assim, vamos imaginar que é uma célula redondinha, aqui no slide, deixa eu desenhar aqui no cantinho, ó. Tem uma célula redondinha e aí lá no meio tem um núcleo, tá? Então pensa que toda hora a escrita tem que ficar mais rente a esse núcleo. E depois ela vai, às vezes vai para beirada, às vezes volta, vai para beirada, às vezes volta, entendeu? Então tem essa constância de alternativas, né, entre ficar concentrado e ficar mais fraco, ficar concentrado e ficar mais fraco. Então,
Para que serve a coleta de assinaturas que o perito realiza? Para que serve a coleta de padrões com vários padrões autênticos que aquela pessoa assinou? Por exemplo, um RG, um título, um contrato de compra e venda, datados em épocas distintas. Porque em cada momento daquela assinatura, seja no primeiro nome, no sobrenome, a pessoa ela teve alternativas, né? Ela fica alternando ali entre concentrado e não concentrado, até que isso vem à tona e você consegue pegar ali os costumes gráficos dessa pessoa. O perito ele vai analisar costumes da assinatura. Você vai pegar várias assinaturas padrões autênticas da pessoa, verdadeiras, e você vai traçar um perfil de assinatura dessa pessoa. É para isso que serve a perícia. E quando você chegar nessa unicidade de punho, que a gente chama, né? Você vai ter esse punho que você já sabe que é da pessoa, você vai comparar com o punho do falsário. É massa, né? Eu gosto demais de perícia, eu sou suspeito. Até arrepiei aqui agora. Ó, vamos lá, continuando aqui essa lei então. Ele está no seu máximo de intensidade onde existe um esforço a fazer, isto é, nos inícios, e no seu mínimo de intensidade onde o movimento escritural é secundado pelo impulso adquirido, isto é, nas extremidades. Não necessariamente a gente está falando de início e fim de letra, tá? Ah, é o início da letra, o fim. Não, não necessariamente. A gente está falando sobre o impulso secundado pelo eu, né? A gente está falando do eu. Então, o eu, às vezes, ele está mais concentrado no início, desconcentrado no fim. Aí, por que que fala do impulso, né, das letras? Porque já viu que você começa a escrever? Faz o teste aí. Escreve alguma coisa com letras mais circulares, né? A, D, E, ou às vezes com algumas laçadas, assim, L, F, com passante inferior, né? Uma laçada inferior. Faz o teste. Às vezes você acelera, freia, acelera. É muito mais à vontade, dinâmico. Então acaba que é mais passivo de que você solte intimidades gráficas ali no papel, entendeu? Então é muito louco isso, né? Mas o importante é que você entenda isso. Então a primeira lei é impulso cerebral, musculatura. Tá correto? Não tem por que dar errado, né? Ah, deu um AVC? Poxa, eu começo a tentar isso. Você não é um grafopatologista, né? Então você não vai conseguir dar uma conclusão que aquela escrita está danificada, está problemática por conta da doença, mas você vai entender isso. Então, a segunda lei do grafismo tem a ver com o eu da escrita quando ele vai oscilando. Vamos para a próxima lei. Terceira lei, vem comigo na tela. Não se pode modificar voluntariamente em um dado momento sua escrita natural, senão introduzindo no seu traçado a própria marca do esforço que foi feito para obter a modificação. Quero que você agora pause essa aula. Um minuto, pause essa aula. Você vai pegar uma caneta e um papel e você vai escrever o seu nome numa linha de pauta. Faz isso, por favor. Você vai aplicar o que eu vou te ensinar. Uma linha de pauta. Pega uma linha qualquer aí, um papel e escreve numa linha assim o seu nome completo. Faz esse teste. E aí depois você vai parar e vai tentar escrever o seu nome mudando a forma de algumas letras, tá? Por exemplo, se você faz um A cursivo dessa maneira aqui, por exemplo, ó, se você faz um A assim, eu quero que você pare e faça um A do nada assim. E depois eu quero que você faça um A assim, tirando e colocando de novo. Ou que você faça um A de outras formas. Use a imaginação. Mude algumas letras. E eu quero que você me fale se isso foi fácil de fazer. Quero que você me afirme isso. Gustavo, foi fácil de fazer isso. Tá? Eu consegui mudar. É muito difícil. Você vai deixar a marca do seu esforço. Você vai parar a caneta, vai sentir um desconforto, vai diminuir o ritmo gráfico, a velocidade da escrita. E é aí que o perito pega a sacada, você entende? Então, com a quantidade de padrões da assinatura, vários elementos podem sofrer alterações que vão ser artificiais e que o perito vai derrubar que está sendo modificado. Combinado? Vamos para a quarta lei, sem enrolação. O escritor que age em circunstâncias em que o ato de escrever é particularmente difícil, traça instintivamente ou as formas de letras que lhe são mais costumeiras ou as formas de letras mais simples, de um esquema fácil de ser construído, tá? Então, nossa, aqui eu repeti aqui embaixo, né? Acontece. Oh, meu Deus, eu até mudei aqui para gravar e não ter esse erro, mas sou humano como você, né? Então vamos lá, vocês me perdoam. Gente, seguinte, quarta lei da escrita. O que que quer dizer isso aqui, basicamente? Quando a pessoa ela está sob uma pressão, sob uma situação de desconforto, ou às vezes ela já está coletando várias assinaturas, ela vai, ela tende a lançar formas de escrever mais simples, mais cotidianas,
tá? Para que seja mais tranquilo que ela escreva. Faz o teste também você. Pausa o vídeo de novo, se você quiser, escreve o seu nome sentado, concentrado, depois escreve o seu nome de pé, depois vai andando até na cozinha, toma um copo d'água, escreve o nome em cima da mesa, escreve o nome apoiado na geladeira, na vertical. Você vai perceber que as letras, elas vamos falar assim, ficam meio feias, mas na verdade elas ainda são compreensíveis, só que elas são um esquema mais simplificado da forma com que você escreve. Então, às vezes, a coleta de padrões de assinaturas que você coleta do periciado, ela é viciada. Mas por que que ela é viciada, Gustavo? Porque realmente a habitualidade daquela pessoa em escrever está sendo posta à prova, né, juntamente com a espontaneidade da escrita. Então a pessoa vai ter que escrever de maneira espontânea, com o exame pericial, com o perito judicial que está ali coletando a assinatura e ela não sabe nem o que que é isso. Poxa, não faz sentido, isso não é uma assinatura espontânea. Então, eu quero que você raciocine dessa maneira, de maneira crítica. Vou fazer uma coleta de padrões? Será que eu vou me comportar um pouco mais bravo com essa pessoa? Como é que eu vou conversar com ela? Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque se você deixar ela sem graça, a espontaneidade gráfica vai se perder e você não vai conseguir alcançar a escrita dela mais espontânea e pura possível, tá bom? Lembra disso então. Quando você coloca a pessoa, por exemplo, para coletar e vai conversando com ela e deixa ela solta, e deixa ela solta, e aí com o passar do tempo você vai brincando com ela e pergunta dos parentes, fala do cachorro, fala dos filhos e das escolas e tal, aquela coisaiada toda, a pessoa vai se soltando e você consegue a espontaneidade gráfica dela. E se você ficar coletando um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais ou menos lá pro 15º, 20º padrão, 20ª assinatura, às vezes ela vai ficar mais à vontade, porque vai ficando difícil, a mão dói, então ela tende a lançar coisas mais naturais e mais simplificadas, tá? Então é isso, eu quero que você tenha essa compreensão mais crítica, tá? Sobre esse conteúdo. Eu vou encerrar aqui agora essa primeira parte das leis da escrita e daqui a pouquinho a gente se encontra e vai falar sobre morfologia gráfica. Combinado? Até daqui a pouco.